Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Hoje leremos 1 Crônicas do capítulo 3 ao capítulo de número 5. Vamos lá? Primeiro de Crônicas 3. Estes foram os filhos de Davi, nascidos de Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoam, de Jezreel, o segundo Daniel, de Abigail, de Carmelo, o terceiro de Absalão, de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto Adonias, de Agite, o quinto Zefatias, de Abital, e o sexto Itreão, de sua mulher Egla. São esses os 6 filhos de Davi, que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elizuá, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifenete. Todos estes foram filhos de Davi, além dos que teve com as suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá, o filho de Josafá, Jeorão, filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acas, o filho de Acas, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Aminon, o filho de Aminon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Zenazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Zelomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pilatias e Jesaías, e os filhos de Refaís, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaias e seus filhos, Atus, Igal, Bariá, Nearias e Zafate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Arzicão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaias e Anani. 1 de Crônicas, capítulo 4. Estes foram também os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Cami, Ur e Zobal. Reaias, filho de Zobal, gerou Jate, e Jate gerou Almai e Lade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idbas. A irmã deles chamavam-se Asleopone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azul, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naara. Naara lhe deu Auzã, Éfer, Temine e Astare. Estes foram os filhos de Nara. Estes foram os filhos de Ela, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom.
Eston gerou Bet-Rafa, Passeia e Teina, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Zeraias. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Zeraias gerou Joabe, fundador de Gearazim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. Filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Gelalel, Zifa, Tíria e Azarel. Estes foram os filhos de Esram, Geté, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isbã, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Gered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoá. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Queila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simão, Aminon, Rina, Bene, Anã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Zelá, filha de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maresa. Selá também foi antepassado dos clãs, daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zaref, que governavam em Moabe e em Jusub-Lim. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gedera, perto do rei para quem trabalhava. Estes são os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Misbão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo. Eles viviam em Berseba, Molada, Azar, Saul, Bila, Azer, Tolade, Betuel, Armon, Ziclac, Bet-Marcabote, Azar, Sussim, Bet-Biri e Zaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etam, Aiam, Rimon, Toquem e Asa. Como todos os povoados ao redor delas até Balate, nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleg, Josam, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Zeraias e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacoba, Jezoaias, Azaias, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Zif, neto de Alom, bisneto de Gedaia, trineto de Zimri, tetraneto de Semaia. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e, por isso, foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente, durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os carmitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos, e 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. 1 de Crônicas, capítulo 5. Estes são os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho por ter desonrado o leito de seu pai. Seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder,
Os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho, velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Cami. Estes foram descendentes de Joel. Seu filho Semaias, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaias, pai de Baal, que foi o pai de Bera, a quem Ticlate Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs alistados conforme seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe de Zacarias, e Belá, filho de Asas, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passado a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bassã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bassã. Zafã, o segundo, os outros foram Janai e Zafate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Zeba, Jorai, Jacã, Zia e Ebe. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroá, bisneto de Gileade, trineto de Micael, que foi filho de Gesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, o filho de Abiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bassã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Jetro, Nafis e Nabote. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram os agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bassã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel incitou Pu, que é Ticlac-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Alá-Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Mais um dia da nossa jornada. Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.